Boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir? Quem estiver conseguindo me ouvir, só me dá um ok aqui embaixo, por favor, se estão me ouvindo legal. Bom, já recebi uns oks aí dos meus amigos, que tá todo mundo me ouvindo. Para começar, boa noite para todos vocês que estão chegando, vão se achegando, vão sentando. É, Vou aguardar somente o Bruno e a Ana Carolina chegarem, que são nossos convidados de hoje. Eles vão entrar e eles já estão aqui. Deixa eu só chamá-los. Ok, gente, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Olá, Prazer receber vocês. Diego! Tudo bem? Tudo jóia? Eu vou... Ô, amigo, rapidinho. É melhor assim, deitado, ou é melhor assim? Assim ficou melhor, eu consigo ver os dois muito bem. Beleza. Tá, perfeito. Acho que para todo mundo ficou melhor. Senão a gente fica com a cabeça assim. Bom, gente, Bruno e Ana, é um prazer receber vocês aqui e nós podermos conversar um pouquinho sobre posições de parto. Para quem está entrando agora, eu vou deixar o Bruno e a Ana se apresentarem para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho deles. São dois colegas que eu tenho um apreço muito grande. Os dois são de São Paulo. Nós estamos, então, com o link para São Paulo. Temos pessoas de São Paulo, temos pessoas de Goiás, de tudo quanto é lugar aparecendo por aqui. Então, vou deixar vocês se apresentarem para a gente poder começar. Tá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno Ximenes. Eu sou enfermeiro, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Tá dizendo... Peraí, rapidinho, o que estão dizendo aqui é que tá travando. Mas nossa, tá bom. O meu também estou conseguindo ver vocês. Nós também. Sem travar. Então, beleza. Então, meu nome é Bruno Ximenes, eu sou enfermeiro graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz residência em enfermagem obstétrica pela Unifesp. Atualmente, eu sou docente do curso de obstetrícia da USP. Sou instrutor do suporte avançado de vida em obstetrícia, que é o ALSO. Também trabalho na assistência, uma maternidade aqui da Zona Leste de São Paulo. E também sou do Grupo Técnico de Saúde da Mulher do Corém, São Paulo. É isso. Beleza. Posso, então? Eu sou Ana Carolina, eu sou enfermeira, eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia, tenho especialização em gestão da saúde, gestão da qualidade e segurança do paciente. Coordeno a enfermagem do Senac do Estado de São Paulo, tem um monte de gente do Senac aí. Tô vendo. O pessoal do Senac Tiradentes. Sou apaixonada pelo espetáculo do nascimento, tenho mestrado em ciências, tive a oportunidade de ter sido gerente de enfermagem, gestora de serviço de saúde, em lugares onde a obstetrícia sempre foi muito forte, muito empoderada e muito significativa para aquele serviço. Então, assim, é um presente estar aqui com vocês. Nós temos o canal, né? O @Descomplicando a Obstetrícia. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Gente, sigam o canal deles, o Descomplicando a Obstetrícia, porque eles estão sempre transmitindo alguma live, tem sempre alguma informação super legal o canal. O Instagram deles, sigam lá. E eles têm o canal do YouTube também, não é, gente? Isso. É o Instagram e o canal do YouTube. Isso, Diego. E eu peço também aos seguidores do Descomplicando a Obstetrícia que também sigam o Diego, né? Porque Diego é uma sumidade, uma referência em Goiânia, uma terra que eu vou conhecer. E Diego tem uma experiência incrível na assistência obstétrica da Universidade Federal de Goiás, do campus Jataí. Vou trazer o Bruno e a Ana para darem aula aqui. Nós vamos amar, né? Bom, como tem
algumas pessoas daqui de São Paulo, eu vou me apresentar também, né? Ah, Eu sou Diego, sou enfermeiro obstetra. Atualmente estou na condição de professor do curso de enfermagem da Universidade Federal de Jataí. Também sou enfermeiro obstétrico da Maternidade Nascer Cidadão, do Centro de Parto Normal. Também atuo na supervisão de estágio na Universidade Salgado de Oliveira, que é uma universidade que eu estou há 13 anos. E também na equipe Renascer de Parto Humanizado, que é uma equipe de atendimento a parto intra-hospitalar e parto domiciliar. Também compõe a Câmara Técnica de Saúde da Mulher de Goiás e a Benfo Goiás também. E estamos aí, conheci o Bruno na realidade de movimentos da enfermagem obstétrica e tenho muito apreço pelo trabalho dos dois. E nós conversamos, eu e o Bruno, para chegar a um consenso de um tema e nós acabamos chegando ao consenso de discutirmos sobre posições adotadas no período expulsivo do parto, para a gente poder discutir quais são os efeitos, quais são os impactos. E quando nós discutimos, nós ficamos assim, meu Deus, mas como discutir posição numa live? Porque quando a gente vai trabalhar a posição, a gente sempre pensa no visual, aquela coisa toda. E o Bruno falou, não, a gente consegue, eu vou conversar com a Ana e nós vamos conseguir trabalhar. Então, eu vou deixar eles bem à vontade para poderem falar. Eu sugiro que deixemos eles falarem e no final a gente vai trazendo algumas perguntas e a gente vai respondendo, tá? Fiquem à vontade. Perfeito. O canal é de vocês. Beleza. Fica à vontade para interromper a hora que você precisar. É um prazer estar aqui com vocês, né? E bora falar do que a gente mais gosta, né? E o que a gente faz de melhor, que é assistir parto, né? exato. Então, vamos começar a falar um pouco agora sobre o período expulsivo, né? Então, um pouco e situar as pessoas dos 4 períodos clínicos do parto, né? Que é a dilatação primeiro, segundo é o período expulsivo, que é a ênfase dessa live, mas tem o terceiro período, que é a da equitação, ou secundamento, e o último, que é o puerpério imediato, ou o período de Greenberg. Aqui nessa live, a gente vai focar no período expulsivo, especificamente, né, na questão das posições para parto, coisa que ainda muitos profissionais têm dificuldade, Diego, até de realmente assistir um parto em uma posição que não seja supina, tá? Então, a posição supina, ela ainda vem sendo a posição deitada, que é o que a mulher sempre foi feita na assistência obstétrica, ela sempre foi deitada, mas o que mostrou os novos estudos, então, com a introdução da obstetrícia, é que essa posição ela não é a melhor, nem para a mãe, nem para o bebê. Lembrar sempre que a gente supera a autonomia da mulher, que muitas vezes ela quer parir deitada, e isso é uma coisa que a gente tem que evitar. A gente pode sugerir a ela para ela adotar outra posição, de preferência vertical, mas a gente não pode impor essa mulher de justamente ela parir como eu quero, ou como Ana Carolina quer, ou como você quer. Então isso é bem interessante, né, Ana? É uma coisa que a gente precisa deixar muito claro também, né, Diego? Que a posição de escolha dessa mulher no período expulsivo vai estar muito relacionado ao que ela fez durante o trabalho de parto, né? Então, dependendo do quanto a gente estimulou essa paciente, do quanto que essa paciente teve liberdade de movimento, então ela tende a adotar posições verticais no expulsivo quando ela está verticalizada no trabalho de parto. Então, é muito tendencioso aquela mulher que quer parir deitada, porque ela passou o trabalho de parto inteiro deitada e ela desconhece que existe outras posições para parir. Então, a primeira coisa é a gente resgatar que sempre se pariu vertical. A verticalização, ela sempre existiu, né? Então, quando a gente volta para o passado, quando a gente volta para os primórdios, a gente sempre viu a mulher parindo de uma forma verticalizada. E a partir do momento que a obstetrícia passou a ser medicalizada, ela foi introduzida ou transferida para o ambiente hospitalar, a gente começou a perceber, por conveniência... Diego? Oi. Tá por aí? Beleza. Estão me ouvindo? É porque eles estão pedindo para desativar os comentários, eu estou tentando desativar os comentários. Podemos continuar, então, falando? Podemos. Então, é super importante a gente lembrar que a hospitalização dessa mulher fez com que ela se tornasse menos autônoma.
ela perdeu a autonomia dela e, por conveniência, ela começou a parir deitada. Porque é muito mais fácil, né? Para que se execute procedimentos obstétricos com a mulher deitada, com a perna elevada, numa posição litotômica, por exemplo, facilita a vida do profissional. E a gente sempre precisa lembrar que o parto é da mulher. Então, se tem alguém que precisa estar numa posição de conforto, é ela. Ana, você está falando uma coisa que eu sempre comento isso, a diferença do contexto domiciliar para o hospitalar. Quando eu chego no domicílio, dificilmente elas querem ficar deitadas, mas eu gosto de explicar que o ambiente é dela, o espaço é dela. E a ida para o hospital é um ambiente que não é dela, é um ambiente estranho. Então, normalmente, a mulher se sente um pouco mais refém do ambiente. Então, ela tende a ficar um pouco mais passiva, porque o ambiente não é dela. Normalmente, no parto domiciliar, eu costumo chegar para acompanhar, ela está em trabalho de parto, ela está andando pela casa nua, porque o espaço é dela. Então, dificilmente ela quer ficar deitada, porque ela é dona do espaço. Isso é bem interessante também, Diego, porque muitas vezes, quando a gente não sugere para a paciente uma posição no período expulsivo, ela mesma adota por instinto dela. Então, quantas vezes eu estava no pré-parto, eu não falei nada, eu cheguei no expulsivo, a paciente já estava de pato-apoio, em posição de gasque. Então, às vezes, você deixar essa mulher seguir o instinto dela, às vezes é melhor do que você ficar sugerindo, certo? Acontece, Diego, que assim, muitos profissionais têm muita dificuldade em assistir parto, não é pouco, são muitos. Dificuldade de assistir parto em posições verticais. E assim, né, Ana Carolina, o que é que muda assistir um parto em posição vertical e na posição horizontal? O que é que muda? Né? Na verdade, não muda nada. Na verdade, você melhora, né, tem mais chance de você melhorar o desfecho, tanto perineal, né, como o desfecho neonatal também, né? Só para lembrar, só para deixar bem aqui frisado, Diego, que só para a gente começar a falar de posições, que quando a gente fala, assim, o ideal é a paciente não ficar deitada. Por quê? Porque a gente sabe que existe, quando o útero gravídico, né, ele está num tamanho muito maior, que é no final da gravidez, ele tem que comprimir a veia cava, né? E a veia cava é uma veia de grande risco, tá? Venoso e melhorar também a circulação útero. Então, quando você fala justamente em não deixar a paciente em posição supina, né, justamente deitada na cama, etc., você fala também em melhorar a oxigenação e a circulação fetal. Porque você tira o útero, né, entre aspas, de cima dessa veia cava. E você pode melhorar os índices de átega do bebê e os desfechos perineais, né, Ana? Melhora o fluxo uteroplacentário. A gente precisa compartilhar isso com essas mulheres, né? Eu melhoro a oxigenação fetal. Então, olha quanto benefício que essa verticalização traz. Então, quer dizer, nasce um bebê feliz, né? Nasce com certeza. Muito mais ativo, muito mais reativo, com tônus, com cor, ou seja, com uma vitalidade fetal muito melhor. Então, olha o benefício que a gente pode desencadear só o fato de permitir, eu não digo nem estimular, porque é permitir, porque muitas vezes elas não se verticalizam, porque não é permitido a elas uma mudança de posição, né? Então, a gente precisa realmente melhorar a qualidade. Com certeza. Vamos falar de posição? Vamos. Agora vamos começar as posições. Então, assim, Diego, se tiver alguma pergunta depois, o pessoal tem, com certeza vai ter várias perguntas aí. Então, vou deixar pelo menos 10 minutos no final da live responder pergunta, Diego, que a gente consegue. Excelente. A dúvida das pessoas. Então, vamos começar por posição, Ana? Vamos falar assim. Vamos falar primeiro da posição. Eu vou falar sobre ela, mas a gente tem várias. Então, vamos começar sobre decúbito lateral. Né? Muita gente às vezes gosta de fazer o parto, assistir, né? O parto em posição lateral. Aí perguntam assim, Bruno, Ana, decúbito lateral esquerdo sempre? Isso não existe, né, gente? Isso aí a gente sabe, não, porque tem que ficar em decúbito lateral esquerdo, Diego. Ainda isso ainda existe. É enraizado, né? Se a mulher ficar em decúbito lateral direito, ou seja, virado para o lado direito deitada, é ruim. Não, nada a ver. Você descomprime a veia cava do mesmo jeito e você também consegue perfundir essa placenta e, consequentemente, o feto. Então, o decúbito lateral esquerdo, acho que foi uma das primeiras posições estudadas. Tem até uma tese da USP, da doutora Natália, que ela comparou a posição do decúbito lateral direito ou esquerdo com a paciente em posição justamente supina. E aí ela viu que os desfechos dessa posição eram, do decúbito lateral, seja direito ou esquerdo, Diego, eram superiores à posição supina. Por quê? Quando a mulher ela está deitada de lado,
no período expulsivo, por exemplo, você aumenta o diâmetro antero-posterior dessa pelve. Então, a pelve, ela aumenta esse diâmetro antero-posterior. E lembrando que 1 centímetro, né, nesse estreito inferior ou no estreito médio, já é uma grande diferença para você diminuir esse período do expulsivo, né? Lembrar sempre que o expulsivo é um período que muitos médicos e muitos profissionais têm medo dele, né, Ana Carolina? Então, acha que ali vai ser uma bomba relógio, que se demorar e etc. Mas a gente sabe que se a vitalidade fetal está preservada, a gente pode continuar realmente ainda esperando a descida do feto e a expulsão do mesmo. Então, o decúbito lateral esquerdo ou direito, ele pode ser utilizado no período expulsivo. Ele aumenta o diâmetro antero-posterior da pelve, né? E uma coisa bem interessante que os estudos mostram é que o decúbito lateral, ele também previne lacerações, por exemplo, de 3º e 4º grau, que é isso que a gente quer evitar, né, concomitantemente com a nossa assistência. Ninguém quer assistir um parto com laceração de 3º ou 4º grau, né? Ao contrário da posição deitada, né? Que você tem mais estímulo, infelizmente, tem todo muito mundo mais pressão, né, no períneo posterior quando a paciente está numa posição deitada. Eu acho que vale, então, a gente sempre resumir, a gente gosta de resumir, né? Quando a gente fala, porque a gente fala pra caramba, né? E 2 ainda, 2 professores juntos, não dá. E 3, né, Diego? Então, a primeira coisa é a gente sempre pensar que eu melhoro a biomecânica do parto. Toda vez que eu tiro uma mulher de uma posição supina ou de uma posição litotômica, nós melhoramos a biomecânica. Nós melhoramos o diâmetro desse estreito da bacia, que é o trajeto, né? Nós melhoramos, então, a adaptação do objeto na bacia. E esse parto, ele acontece até muito mais rápido, né? Quando eu fiz, só para compartilhar, quando eu li sobre os desfechos perineais em partos em decúbito lateral, eu peguei nos meus plantões e durante um período eu fui avaliando os desfechos perineais sem ser estudo, só para realmente analisar meus indicadores do meu acompanhamento. Eu passei praticamente 40 partos sem laceração nenhuma. Todos de períneo íntegro. Fantástico. Eu também acho, eu também. O desfecho é fantástico pro períneo. Eu acho também. Sabe o que eu imagino? Que o pessoal deve estar achando estranho. Mas como assim um parto lateral? É lateral mesmo. Exato. Não tem segredo. Uma posição lateral com as pernas fletidas, porque ela precisa estar com a perna fletida, né? E a gente gosta muito da posição lateral, porque a hora que ela está lateralizada, ela consegue puxar a perna superior e até abraçar o acompanhante, não é? Tem um conforto, aconchegante. Ela faz força, ela abraça o acompanhante. Então, acaba tendo uma troca aí de vínculo no expulsivo. Ela fica muito próxima do acompanhante. Além do que, a gente consegue preservar a parte poli do trajeto, né? Com certeza. A gente tem um índice de laceração perineal muito menor. Eu concordo com você. Ana, e aí, Diego, falando um pouquinho sobre isso, quando você está em decúbito lateral esquerdo da paciente, você vê que até a dor ela melhora um pouco. Isso é bem interessante, porque às vezes ela está descompensada, né, em posição deitada lá, em decúbito dorsal. E quando você coloca, ela adota, né, ou ela quer, você sugere que ela fique em decúbito lateral, seja qual for o lado, ela até melhora e ela consegue realmente fazer um push involuntário, não voluntário, involuntário, muito mais adequado. Sem falar, Ana, que você falou de biomecânica do parto, você também tem uma abertura um pouco do cóccix, né? Então você tem uma retropulsão do cóccix. Quando você está deitada, você fecha ainda mais o estreito inferior. O cóccix, ele tende a um pouco fechar esse estreito, né? Ainda pede a nutação do cóccix, né? Exatamente. Então, decúbito lateral esquerdo é uma posição que a gente super recomenda. O decúbito lateral, né, em si, né, seja o esquerdo ou o direito, é uma posição que é muito recomendada, deve ser praticada e estimulada. Não pode esquecer, né? E, Diego, se o profissional de saúde ele tem dificuldade, por exemplo, em posição em pé, a gente já assistiu parto em pé, com a mulher em pé. Mas tem gente que tem dificuldade. Eu entendo também. A gente sabe que alguns profissionais têm limitações. Então, em vez de você adotar a posição com a paciente deitada, eu acho que a decúbito lateral esquerda é uma das mais viáveis. Esquerda ou direita, é uma das mais viáveis para você adotar, porque não tem segredo. Pode ser realizado na cama,
Para quem não está acostumado a alterar a posição, é fantástico. Tá por aí, Exato. né? Não foge do padrão, tanto Não assim. foge do padrão, é só ela virar pro lado, só isso, né? Verdade. Bebê. Então, o decúbito lateral, ele melhora os desfechos perineais, previne laceração de terceiro e quarto grau, melhora os índices de ápega. Então, vi um estudo, acho que foi 2018, falando sobre os índices de ápega, que aumenta nessa posição. Então, geralmente são ápegas maiores que 7, no primeiro e no quinto minuto de vida do bebê. E, justamente, você previne tanto o períneo anterior como o períneo posterior, porque você aumenta esse diâmetro pélvico. E vale falar sobre isso no pré-natal, né? Então, talvez alguns colegas nossos aí que não são especialistas, né? Porém, a enfermagem generalista que atua na estratégia da saúde da família. É importante no pré-natal a gente já começar a preparar essas mulheres para a diversidade de posição que ela precisa conhecer para poder escolher, né? E a autonomia dela, que elas vão sem saber que elas podem adotar outras posições. Exato. Pré-natal é momento de fortalecer a autonomia. Exato. É como eu sempre falo, para você, se você trabalhar posições de parto no hospital, né, com educação e saúde, essa paciente vai ter muito mais autonomia e empoderamento no parto. Ela não vai querer deitar nunca, né? Verdade. O problema, Diego, é que às vezes a gente não consegue convencer uma paciente já no pronto-socorro mais. Se a gente não conseguiu, se a gente não fez o pré-natal dela, ela chega no pronto-socorro para mudar muitas vezes esse desfecho, né, Ana? Por isso que muitas vezes elas adotam o pé tradicional, que é a posição deitada. Porque ela vê isso na mídia, porque talvez o outro... Sim. E a hora que você começa a sugerir uma posição alternativa que é melhor para ela, ela recusa. Apesar que a gente também não pode esquecer, né, Diego, que a posição é a posição da escolha dela e tem mulher que prefere parir deitada. Exato. Né? Não pode esquecer. Exato. Porque nós às vezes fazemos algumas simulações realísticas na assistência obstétrica e com o simulador, nem todos os simuladores a gente consegue verticalizar, né? E aí a gente vai fazer uma simulação e sempre às vezes tem esse questionamento. Mas por que o simulador está deitado? Porque ele é um simulador. Porque às vezes a gente não consegue verticalizar. Ele não é um ser humano. Mas a gente já tem verticalizado os simuladores também. Dá trabalho, porque eles pesam, mas a gente é a favor disso, né? Da boa prática. Exato. Diego, então, sobre o decúbito lateral, acho que a gente ainda deu uma fritada, uma hora de live, deu muita coisa. Agora, Ana e Diego, sobre a posição sentada. Sim. Seja na cadeira de parto ou na banqueta de parto, né? Então, fala sobre ela, Ana. Vamos lá. Então, a posição sentada é a que mais verticaliza a paciente, né? Então, a posição mais conhecida como a verticalizada é a posição sentada, que pode ser realizada de cócoras, ela pode estar de cócoras também, com um apoio, porque toda vez que ela for optar por parir de cócoras, ela precisa de apoio, né, para que ela possa se equilibrar. Porém, a que a gente mais utiliza é a banqueta. Que tipo de banqueta? Qualquer banqueta que possibilite que ela apoie toda a região, o glúteo, né? Então, a gente precisa estabilizar o glúteo. E ali ela senta, é uma posição confortável, porque a banqueta, ela tem uma altura que a perna dela faz um ângulo de 90 graus. Então, a partir do momento que ela atinge essa angulação da perna de 90 graus sentada na bacia, ela tem o máximo relaxamento da região lombosacral. Então, a região lombosacral dela é aliviada e a gente consegue também ter o quê? A ampliação dos estreitos. Então, a posição sentada também amplia muito o estreito, tanto o estreito superior quanto o estreito médio da bacia e o estreito inferior. E isso favorece também a mecânica do parto. Ou seja, a rotação interna, favorece a descida, favorece o desprendimento, né? Então, e ela tem muito mais autonomia para aquele puxo involuntário, né? Então, e a vitalidade fetal. Diego, eu sei que você gosta muito de parto em posição na banqueta. Gosto. Eu adoro. Eu aprendi a partejar na banqueta. A minha vida inteira eu fui treinado em banqueta. Então, assim, eu construí uma visão muito legal da banqueta. E tem muita gente que fala assim, a banqueta lacera muito, banqueta isso, banqueta aquilo. Eu não tenho esses resultados de banqueta. Acho até que a banqueta depende muito da posição. Se você associa a banqueta com puxo dirigido, não tenha dúvida de que não tem bons desfechos. O problema não é a banqueta, né? Não é a banqueta, é o que a gente faz para conduzir essa parte final do parto. E aí,
em algumas pesquisas, pobre metodologicamente, que eu já vi, porque eu estava pesquisando esses dias sobre parto na banqueta, né? Ou parto em cadeira de parto. Lá na Paraíba tem cadeira de parto, e no IMIP também. Então, assim, não muda nada, a posição vai ser a mesma, tal. Só tem o apoio O apoio atrás no dorso, é. Mas o que a gente vê é que alguns pesquisadores, eles, às vezes, eles não gostam do parto na banqueta, mas isso sem comprovar, por ensaios Tem clínicos evidência. randomizados. É tendencioso, é. Tendencioso, que eles acham que o grau de laceração no parto na banqueta, mas eles falam em algumas situações, falam justamente em aumentar o sangramento, né, Diego? Já ouviu falar essa história, né? Sim. Quando o bebê nascer, já coloca a paciente em posição deitada, porque o que acontece? Como está em posição vertical, vai sangrar muito mais, né? Só que na prática, eu nunca tive, tô falando da minha experiência, né? Que é um nível de evidência fraquíssimo, então a gente tem que realmente fazer mais estudos com parto na banqueta, para a gente realmente desvendar mistérios. Então a gente não pode dizer nem que sim, nem que não, mas as minhas experiências, e a Diana e a de Diego, mostram que não aumenta grau de laceração, certo? E, pelo contrário, né? Muitas vezes a gente tem pernil íntegro, né, Diego? Sim. Exato. O que algumas pessoas falam que a gente tem uma chance menor do que pernil íntegro. Na minha prática, eu não vi isso. Há 22 anos. Eu sou parteira há 22 anos. Nossa. Com essa carinha de jovem, Diego. Com essa carinha de menina. A gente... né? Então, é assim, há 22 anos, minhas piores lacerações e as pacientes que evoluíram para uma atonia ou para uma hemorragia pós-parto sempre foram partos na posição deitada. O meu também. Então, realmente, eu não tenho história. Eu assisto muito parto verticalizado, muita banqueta. É o que eu mais uso é banqueta, mas não por influência minha, mas por elas mesmo, né? Então, a gente tem usado muita banqueta aqui em São Paulo e eu não tenho histórico de lacerações graves e nem de atonia uterina. Eu também acho que banqueta e decúbito lateral são os que eu mais acompanho. Eu também. E uma coisa bem interessante que eu olho na banqueta é no período da dequitação, sabe, Diego? Na dequitação, eu Maravilhoso. É que ela é abrupta. Maravilhoso. A paciente lá de escola. Sem você precisar ficar tracionando o cordão, ao contrário da posição deitada, que você tem até o estímulo errado e ficar lá pressionando, porque ela está em decúbito horizontal. Então, quando você está vertical na banqueta, por exemplo, de cócara, quando sai a placenta, ela geralmente, a maioria das vezes, sai de forma espontânea e pela gravidade. Então, você nota que vai benefício em troca do outro. Tem que ter tudo de bom, né, gente? Porque ela já faz contato perianério, ela está numa posição favorável para recepcionar, colher aquele bebê. Firmeza, né? Uma firmeza dos braços. Ela está numa posição de conforto para ela, até mesmo para a facilidade dela respiratória. Ela oxigena melhor daquele jeito. Existe um desgaste físico menor dela, porque a gravidade contribui. E, além do que, ela consegue amamentar muito mais fácil, gente. Né? A gente olha lá a primeira hora de vida, é muito mais fácil, o sucesso do aleitamento materno está muito mais vinculado às mulheres que se verticalizam do que às mulheres deitadas, né? Então, os resultados só são positivos em relação à banqueta. O problema é que os estudos têm que justamente fazer uma comparação e é uma sugestão, né? Que qual a melhor posição no parto na banqueta? Porque às vezes, Diego, as pessoas colocam a paciente ou inclinada para frente ou inclinada para trás. E isso faz total diferença, né? Por exemplo, no Ceará, em Cobeon também tive uma discussão sobre parto na banqueta, né? O melhor é você ir para frente e diminuir a pressão no períneo posterior, ou você ir para trás e diminuir a pressão no períneo anterior, né? É assim, tem sugestões, tem opiniões, mas não tem um estudo que diga assim, a melhor posição é essa, a melhor posição é essa. Verdade. Né? Mas assim, eu já assisti tanto para frente como para trás. E eu não tive nenhum problema, até porque eu deixo a paciente de muita vontade. E vocês perceberam que tem paciente que se joga para frente, porque o períneo dela, né, o períneo dela posterior permite essa movimentação, essa anterossal do corpo. E tem paciente que se joga para trás. A gente também precisa entender que ela se coloca num nível de inclinação que o corpo dela pede. É instintivo. E a gente fica assim, não, vai para trás. E ela querendo fazer mais abruptamente. Gente, chega, né? A gente precisa reconhecer
sinais que essa mulher demonstra pra gente qual é a melhor, qual é que jeito ela tem conforto e mais confiança para parir. É uma coisa bem interessante também na posição na banqueta, Diego, é que as pessoas, às vezes, têm receio que aconteça uma distorce no ombro, Já ouvi muito isso. ou vertical. Eu já vi de médico também. E de enfermeiro também. Se acontecer uma distócia de ombro, como é que eu vou manejar com a paciente? Sim, você vai adaptar o protocolo mnemônico. É mais fácil né? ainda, né? É até mais fácil, porque você pega a paciente, coloca de quatro apoio, já resolve Sim. coisa. Nossa, tá né? mais fácil. É muito mais fácil. Agora imagina a paciente deitar e você Com a cabeça. Isso que eles estão falando é super interessante, porque existe protocolo específico para a banqueta. A saída. Sim. Exato. Então, isso é bem interessante. Então, assim, quando a gente cria, por exemplo, um mnemônico alerta, que é uma posição horizontal, né? também é muito importante, muito interessante o alerta. Eu adoro também. E também tem a saída, parte de posição vertical. Então, tem para as duas posições de parto. Mas eu queria lembrar uma coisa, Diego, que talvez falte muito em alguns colegas, é o raciocínio clínico, né? Então, nós trabalhamos com a humanização do parto, porém, todas as nossas decisões, elas são tomadas baseadas em práticas baseadas em evidência. Elas são pautadas pelas práticas baseadas em evidências. Então, é lógico que a gente permite essa autonomia materna, mas o tempo inteiro a gente está olhando para aquela clínica, para aquele partograma, para aquela evolução daquele trabalho de parto, para a ação dessa mulher, né? Então, tem uma mulher que às vezes ela vai querer uma posição, mas o corpo dela pede outra. E a gente precisa apresentar outras possibilidades para ela também. Porque talvez ela não queira, porque ela não... né? Então, a gente precisa apresentar todas as possibilidades. Porque ela não pode conhecer só uma posição. Também eu não posso conhecer só a posição dele, só sentado. Eu preciso conhecer as outras enquanto eu estou gestante. Exato. Com certeza. Eu acho que ficou bem claro quanto à posição na banqueta, que a gente super apoia, recomenda. E vamos falar da outra posição, né? Então, a outra posição que eu queria falar também é a posição de quatro apoio, né? Ou a posição de Gask, né? Eu acho que é uma das posições menos utilizadas ainda, porque as pessoas têm muitas vezes até de colocar o paciente, né, nessa posição. Então, essa posição, geralmente, eu sugiro a paciente, mas eu noto que muitas vezes ela começa a adotar instintivamente, então por instinto mesmo, certo? Então essa posição de quatro apoia a paciente ficar de quatro, né? No período expulsivo. Eu acho ela excelente para rodar bebê. Então, às vezes, tem um bebê com uma variedade de posição. Uma direita posterior. Numa transversa, por exemplo. Direita ou uma transversa esquerda. E é uma posição que muitas vezes dá um expulsivo bem prolongado, transversa. Sim. E você deixa essa paciente em posição deitada, você vai ter um expulsivo muito mais arrastado. Você pode distociar um partograma e você pode levar essa paciente para uma cesárea, muitas vezes desnecessária. Exaustão. E exaustão, porque a paciente vai ficar fazendo força, 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 e o bebê não vai rodar. Então, por quê? Porque você está com um diâmetro, né? O diâmetro pélvico, o anteroposterior, por exemplo, está realmente mais fechado. Então, o bebê não consegue fazer essa rotação interna. Então, é bem interessante que a posição de quatro apoio, eu acho que é uma das que mais alarga e amplia essa pelve. Então, né? olha o raciocínio clínico, uma crossover, né? Então, quanto pode ensinar a mãe de um bebê maior, uma altura uterina maior? Então, quanto que a gente pode promover, né? E melhorar a evolução do parto dela quando a gente apresenta que ampliam o diâmetro. Uma desproporção céfalo-pélvica relativa. Verdade. Exatamente. Às vezes aquele é arrastado, né? Vamos colocar quatro apoios, até durante o trabalho de parto, né? Consegue permitir que o acompanhante faça na região sacral, ela fica mais acessível quando ela verticaliza ou quando ela está de quatro apoios do que quando ela está deitada. E realmente tem uma diminuição significativa também da dor, da contração. A gente vê isso aí, assim, a gente vê isso subitamente, né? Então, a posição de quatro apoio, eu curto muito ela, né? Tem até a Gask, né, que a gente fala, que é uma das criadoras dessa posição que denominou. E eu adoro ela. E eu já vi paciente adotar a posição gênio peitoral. Parto. Eu já vi. Aí uma vez um amigo meu médico, Bruno, ela tem gênio peitoral. Aí.
Eu não tenho o que fazer. Ela não precisa ficar de quatro igual um animal, Isso. quadrúpede, né? Ela tem que ficar de quatro apoio, mas ela pode colocar o peito dela encostado na cama, não tem Na problema. bola. Eu Na amo bola. deixá-las abraçadas na bola, sabe? É porque as pessoas acham que por conta do gênio peitoral, que vai de contra a gravidade, não sai. Só que as pessoas esquecem que o que faz sair é o motor, e não a gravidade propriamente. A gravidade facilita, mas o que faz sair é o motor. Exatamente. E a apresentação já tá baixa, né? E a apresentação já tá baixa. Sim. Eu gosto muito de colocá-las de quatro apoio durante o trabalho de parto, já na fase ativa, né? Principalmente quando elas estão no final do período da dilatação, abraçada na bola. Também gosto. Eu penso que é uma posição de muito conforto. Eu percebo que elas quase até dormem durante o trabalho de parto, de quatro apoios, porém abraçada na bola ali, aquela bola, ela faz uma massagem no ponto da angústia. Então, ela faz uma massagem no ponto da angústia, que é a região external, e eu percebo que elas dão realmente uma desligada, uma desfocada, e elas voltam muito fortalecidas depois para o explosivo. E aí, Bruno, como é que eu vou parar um bebê esse quatro apoio? É a primeira pergunta. E depois, quando o bebê... Como é que eu coloco ele debaixo da mãe ali? Né? Sim, gente, não tem segredo. Nas costas dela, né, praticamente. Não tem segredo. Você pode comer no espelho, se ela quiser. Né? Na verdade, quando o bebê nasce, vai parar o bebê, né? Eu falo sempre que a proteção perineal, ela não existe evidência do uso dela. Então, deixa eu falar que a proteção perineal tem profissional que faz. Não vou mentir, às vezes qualquer pessoa pode fazer. Mas lembrar sempre que você protegendo o você vai ter laceração se tiver de ser, porque a laceração envolve outros fatores, né? Não só a questão da proteção perineal. Então, uma coisa bem interessante é que o parto de quarto apoio. Nossa, Carol, eu já tive. Eu já tive, não. Eu já tive. E assim, com o perinho íntegro, sem nenhuma escoriação, Diego. Certo? E diminui muito a pressão no perinho posterior. A de quatro apoio. Você às vezes tem uma laceração, mas às vezes para uretra, perto da uretra, mas coisa mínima. E uma coisa bem interessante para quem tem medo de distócia, é uma das posições que eu mais recomendo quando você tem uma altura uterina maior que 36 centímetros e você desconfia de um bebê grande. Então, quatro apoio para bebê grande, né, Ana Carolina? Isso. Eu acho que é uma das melhores, viu, Diego? Quando você tem um bebê macrossômico, ou seja, um bebê maior, ou e vale a gente ensiná-la, né? Ensinar isso para ela, né? Sem contar que se você tiver uma distócia, você já tá numa posição. Metade do protocolo. Metade do caminho. E aí, outra coisa que vale a gente... Eu ia falar uma coisa, esqueci. Legal. Beleza. Então, assim, a posição de quatro apoio, ela pode ser realmente adotada por qualquer paciente. A Bruna hipertensa pode. Diabética pode, né? Essas coisas não contraindicam. Claro que muitas vezes o paciente, por exemplo, Diego, está sendo sulfatada, mas está induzindo parto e tal. Então, a gente pode evitar essa posição pelo quadro hemodinâmico da paciente. Mas também não é uma contraindicação absoluta. Pode ser relativa, né? Eu acho que tudo tem que ser abordado com a paciente e tomar a decisão compartilhada com ela. É sempre importante a gente lembrar que essas posições, elas existem, né? Elas são hoje muito praticadas e elas são acompanhadas do quê? De um parto menos intervencionista. Porque não adianta também eu orientar essa paciente a ficar numa posição vertical, orientar essa paciente a ficar numa de quatro apoios e usar a ocitocina rotineiramente nela, porque aí realmente vai romper períneo, né? Colocar, ou ficar fazendo pulso dirigido. Então, o que faz aumentar o índice de laceração não é a posição do parto, e sim o estímulo a essas práticas, né? Tanto ao puxo quanto... Então, a gente com certeza. Tirar a mão dessas intervenções, deixar o parto com menos intervenção, de uma forma mais natural e intervir com critério. Eu acho que a gente não pode deixar de falar isso, porque as pessoas acham que é só colocar paciente de quatro apoio. Não é. Uma coisa bem interessante que muitas vezes lacera, Diego, é a manipulação no períneo da mulher. Então ficam lá. Porque tem tanto a ser. Porque o expulsivo tem tanta hora para acontecer. E ficam, muitas vezes, estimulando aquele períneo, fazendo depressão de períneo. A mulher lacera antes de parir. E lacera mesmo. Porque o edema, o tecido fica friável. E o diâmetro diâmetro também diminui. E aí você vai ver que realmente
uma coisa, período expulsivo mais prolongado. Outra coisa bem interessante, Diego, que eu sempre falo, é a questão do tempo discursivo, né? Que muitas vezes a gente pode perguntar, Bruno, o tempo discursivo, né? A gente sabe que existe o ECOG, né? O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Cada órgão, né? Cada representatividade fala de uma forma, né? Mas, na verdade, eu sempre falo assim, eu concordo até com alguns estudiosos da obstetrícia brasileira que falam assim, o tempo discursivo, ele depende da vitalidade do bebê, né? Então, acho que o tempo discursivo, quando você determina ele, você muitas vezes, você induz a uma intervenção. Então, se está vindo, a frequência cardíaca fetal, ela está normal, antes, durante e após a contração, você pode continuar. Isso é bem interessante. Então, não fique manipulando o períneo da mulher, pelo amor de Deus, no período expulsivo, porque você pode atrapalhar justamente essa descida do feto e o desprendimento também, né, Ana Carolina? Então, isso é bem interessante. Então, posição de quarto apoio, a gente falou aqui agora. Aí, vamos falar agora um pouquinho sobre posição justamente em pé. Em pé, eu já assisti, acho que é um dos passos que eu adoro. Mais rápidos, né? É ficar assim, então fica. Entendeu? Muito no chuveiro acontece, né? No chuveiro. Acontece muito no chuveiro esse par. Então, parte em posição em pé, Diego, eu acho ele fantástico, mas acho que o profissional tem que ter um cuidado essencial na questão de aparar o bebê. Isso. Certo? Porque uma coisa bem interessante que aumenta a laceração, eu já vi em alguns estudos, é a questão da força do desprendimento cefálico, né? Então, muitas vezes, você não precisa colocar a mão no períneo da mulher. Mas, muitas vezes, você pode, com os 2 dedos, controlar, né, na cabeça do feto, esse desprendimento, para ele ser gradual e você melhorar esse desfecho perineal. Então, muitas vezes, o que acontece, porque lacerou, porque estava em pé. Não, lacerou porque o desprendimento foi abrupto, agudo e aumenta um pouco. Então, com a paciente em posição em pé, você vai aparar o bebê, é importante você aparar. E sempre que a expulsão pode ser muito mais rápida do que uma paciente, por exemplo, numa posição em decúbito lateral esquerdo. Então, muitas vezes, o profissional não está preparado, Ana, e quando ele coloca com assim o bebê, caiu. Requer muita destreza. Entendeu? Então, às vezes, você tem que desenvolver essa habilidade de realmente... Não vai parecendo devagarzinho. Não. Não vai ser. Na paciente em posição em pé, a gente tem um expulsivo muito mais rápido, certo? E a gente precisa estar pronto para parar esse bebê e evitar um traumatismo nessa criança. Exatamente. Né? Então, isso é bem interessante. Né? E até mesmo a ruptura do cordão, né? Porque dependendo de como se desprende, o cordão rompe, né? E acaba rompendo bem na inserção umbilical. Então, é um risco que a gente tem. Eu já vi esse tipo de parto e realmente o cordão se rompeu na inserção umbilical. Então, ter muito cuidado e muito manejo com essa paciente. É que a maior parte dos pacientes que parem em pé é porque não deu tempo de mudar de posição. Não sei, né? Então, é assim, é corrido, né? Eu tive um domiciliar só que foi em pé. No SUS aconteceu mais que domiciliar. Porque elas ficam cansadas, então elas têm aquele desejo de encostar em algum lugar. Eu em pé, elas não encostam em nada. E esse que eu acompanhei em casa, inclusive, era de uma enfermeira. Ela pariu entre a cama e o guarda-roupa, em pé. Eu tive que entrar no meio das pernas dela para eu conseguir segurar o bebê. E é rápido, né, rapidez, Diego? né? É muito rápido. Não tem como negar. É muito rápido. Então, assim, essas posições, todas seja qual for, Diego, eu não vou mentir para você. Acho que eu, Ana e você, a gente não recomenda, né, o parto em posição supina, mas a gente respeita o direito e a autonomia da mulher, assim se ela quiser. Acontece que muitas vezes o profissional não dá nem a oportunidade da paciente expressar como ela quer parir. E nem faz essa pergunta para ela. Então, muitas vezes, a posição de parto, Ana Carolina, é induzida pelo profissional. Gente, e é errado. É errado. Você sabe que uma vez eu tive uma paciente que ela tava deitada. Ela passou o trabalho de parto inteiro caminhando, né? E aí ela foi pra banqueta e ela não conseguia. Ela não acertava a força. Ela não conseguia parir. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, você quer deitar um pouquinho? Ela falou, quero. Gente, a hora que ela deitou, nasceu. Então a gente também tem que respeitar isso, né? Porque com certeza. Ela tá tão centrada de que é só de sentar, só sentada, é só sentar.
maior parte das mulheres respondem melhor à verticalização. Mas tem aquelas que só acertam a força na horizontal. Você acredita que eu tive que deitar a mulher pela parede? A hora que eu deitei... Ela pariu. Instinto. Outra posição, Diego, que eu acho bem interessante também, Ana, é a questão da posição semi-sentada, né? Como se fosse 30 graus. Então, às vezes você tem uma cama de parto no PPP, por exemplo, e a paciente quer parir em posição deitada. Ok. Se você levantar um pouco essa cabeceira, você consegue até fazer uma posição sentada. Então, também é uma alternativa para quem tem medo ou receio de assistir um parto em posição em pé ou na banqueta. Começa, né? Improvisa a cama do PPP, eleva um pouco a cabeceira da paciente, ou até realmente 90 graus, e você consegue realmente fazer como se fosse uma banqueta, né? E você dá mais segurança. Dá mais segurança para o profissional. Então, eu acho uma adaptação excelente em posição sentada na cama. Só tem uma coisa uma criticazinha pessoal minha em relação à posição na cama, aumenta muito o índice de intervenção, porque fica muito fácil de intervir, né? Então, o que eu percebo? Que profissionais intervêm muito. A gente vira um pouquinho dono desse parto. Exato. Essa é a verdade. Isso, parece que vem a máscara dos poderes de Grayskull e fala, né? Ela pega uma espada. Então eu percebo que quando essa mulher está sentada, desvia um pouco o foco de atenção. Eu gosto muito delas nessas outras posições, porque elas pegam o parto para si, sabe? Eu brinco que eu não gosto de ficar olhando a vagina da mulher, não gosto. Porque olhar a vagina da mulher no desprendimento do polo cefálico, você começa a pensar assim, tá demorando. Eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu não gosto de ficar olhando. Eu deixo, às vezes eu viro pro lado, eu sento no corredor e fico mexendo no celular. Deixando, vou lá, ausculto, vou lá, ausculto, vou lá, ausculto. Agora, se eu fico olhando... Eu até brinco quando eu vou dar aula que eu digo que é um culto à vagina da mulher. Você fica olhando, cultuando a vagina da mulher. E com isso, se a mulher tem um desfecho um pouco mais lento, um desprendimento um pouco mais lento, a gente quer pôr a mão. Isso é da natureza profissional, infelizmente. Exato. E até você aumenta a chance, quem gosta, né? Porque eu não gosto, de fazer uma episiotomia desnecessária. Porque você acha que o bebê está demorando vir. Ou então, porque é um bom tempo e não está descendo. Isso. Então, a episiotomia, ela sempre foi mais facilitada. Então, que você vê o períneo da mulher. Então, em posição sentada, de quatro apoio, você tem muita dificuldade de fazer repise. Para mim... Aí vai vir puxo dirigido, porque você acha que ela não está fazendo a força correta. Não, você põe ocitocina. Vem no pacotinho das intervenções. Bem completo. Então é isso. Então acho que quando você adota, né, Carolina, posições não supinas, né, aquelas posições que livra da deitada, você também evita um combo de intervenções, tá? Então você pode ter muito mais chance de ter um parto fisiológico e respeitoso do que se você tivesse em posição deitada, supina e etc. Então isso é bem interessante. Diego, estamos com quase 12 minutos. Tem quantos amigos tempo? Porque vai ter as perguntas. Temos 11 minutos. Tá. Você quer que a gente responda as perguntas? Vocês querem que eu abra? Eu vou abrir aqui e eu vou fazendo para vocês. Perfeito. Porque as coisas, basicamente, dos possíveis... Pessoal, eu abri... Deixa eu só já avisar que eles vão mandando as perguntas. Eu abri aqui, ativei para as perguntas. Podem mandando que eu vou fazer para eles. Se for para mim, eu respondo. Se for para eles, eu vou respondendo junto com eles. Então... Pode falar, Ana, desculpa. Eu falei que vamos fazer uma de parto na água depois. Adoro. Adoro. Meu nome é Pronto. Sempre gera muita pergunta. A gente faz um... Ana, só para te contar, você não vai acreditar. Tem um grupo de WhatsApp que são os enfermeiros obstetras de todo o estado de Goiás. Tem uma menina aqui no grupo que foi sua aluna. Olha só. Não, mentira! Ela acabou de escrever que você foi preceptora do estágio dela de obstetrícia. Olha só. Quem é? Depois você me passa o nome dela. Elisiene. Tá bom, depois eu vou te contar. Gente, olha só. Gente, tem uma pergunta. O que seria o manipular o períneo? Boa. É justamente você ficar com os 2 dedos lá no períneo da mulher. Aqui é o períneo. E você ficar justamente você ficar deprimindo esse períneo. Manipulando é você ficar alisando o períneo
né? E esse alisamento, essa manipulação no períneo, para o bebê vir na hora que você quer, não que o corpo quer, você aumenta o edema e você aumenta a chance de laceração. Então, isso é bem interessante, né? Então, eu sempre falo sobre isso. Ficou claro a dúvida? Bruno, alguém acabou de perguntar aqui sobre se parto domiciliar diminui o risco de intervenções. Uma das coisas hoje que é comprovado cientificamente, eu tenho mestrado e doutorado em parto domiciliar. Uma das coisas que é comprovado cientificamente é que o parto domiciliar ele reduz a taxa de intervenção quando comparado ao parto hospitalar. Mostra. Olha lá. O períneo, mostra aqui. Então, a redução, a manipulação do períneo, aqui tem o períneo anterior, o períneo posterior. Então, você coloca os 2 dedos, como se fosse num toque vaginal, e você vai ficar deprimindo esse períneo, ou então massageando, né? Como se você entreabrisse aqui, ó. Eu tô desse ladinho, tá mais fácil para eu mostrar, ó. Como se você ajudasse a abrir o canal vaginal dela. Isso aumenta o índice de laceração e essa paciente sente muita dor, tá bom, gente? Isso é desnecessário, ok? Desculpa, Diego, é que eu fui pegar a vagina. Não, excelente. E isso que eles estão falando é tão interessante. Gente, forma um edema absurdo antes do bebê nascer. Um edema que a gente fica desesperado quem está acompanhando o parto quando vê esse edema. Horroroso. Diego, tem outra pergunta. Pode falar. O que vocês acham da proteção do períneo com a compressa? Há necessidade? A gente deixou aqui bem escrito, né? A gente falou aí, Ana Carolina e Diego, que a gente fala que você proteger o períneo ou não. Se tiver lacerar, vai lacerar por outros motivos, né? Então, eu não gosto de manipular, eu não gosto de pôr a mão, não gosto de fazer proteção perineal. Eu não gosto nem de fazer toque vaginal. Tô sendo bem franco, não gosto. Eu gosto muito de... Tanto é que no parto domiciliar, lógico que o parto intra-hospitalar a gente tem protocolos a seguir. Mas no parto domiciliar, eu convenço as minhas mulheres a não fazer toque. Eu não gosto de ficar manipulando, porque eu acho que realmente já é um desconforto e tem alguém te manipulando o tempo todo. Então, na verdade, tem até estudos, mas com uma comprovação científica muito baixa, sobre a compressa morna no períneo, né? Você esquenta, né, a compressa e você coloca no períneo da mulher no período possível. Só que eu acho assim, quanto menos intervenção, melhor. E quanto menos manipulação, melhor. Então, assim, tem gente que faz, eu não curto muito. Eu curto realmente, às vezes, Diego, controlar o eu também, cefálico. Mais fácil. Eu não toco no períneo da mulher, toco na cabeça do bebê e eu consigo fazer com que aquele rendimento cefálico isso, como se você segurasse, seja mais né? calmo. Ó, tem uma pergunta aqui. O que é puxo dirigido? Puxo dirigido. Ah, legal. Tá estimulando a mulher a fazer força. Porque ela já tem um puxo involuntário, né? Porque ela tem a vontade de fazer força pela própria contração. Motivada pela contração. E o puxo dirigido é ficar força, força, força. Sabe a torcida do Corinthians? Todo mundo que passa fala, faz uma forcinha, faz uma forcinha. Eu falo que é a torcida do Corinthians. Força, né? Então, o puxo dirigido é isso. Vocês, com a experiência que vocês têm, qual a posição das menos? A dor é uma experiência sensorial, subjetiva. Exato. Então, a gente não tem como mensurar a dor de uma paciente exatamente. O que é que mais diminui a dor? Então, muitas vezes não é a posição que vai diminuir a dor, mas o suporte emocional e físico que essa paciente tem. Muitas vezes a mulher precisa, além dos métodos não farmacológicos, ela precisa de uma doula, por exemplo, né? Para superar justamente esse processo. O acompanhante. Às vezes, tem uma mulher em trabalho de parto, ela tá o tempo inteiro queixando, às vezes gritando durante o trabalho de parto. A hora que o acompanhante chega lá, é outra. Ela sorri, ela anda. Então, eu sempre falo que amor é esse, né? Que chegou. O suporte é tudo. É tudo, gente. Qual a saturação de oxigênio normal para a mulher no parto? Assim como qualquer outro ser humano, maior. Um adulto normal. Exatamente. Maior que 5, né? Abaixo disso, a gente já fica realmente preocupado. Lembrar sempre que essa paciente pode estar hiperventilando, né? Então, às vezes, quando você vai colocar o oxímetro, nesse período, às vezes não é real, porque você pode intervir. Então, às vezes, é melhor não fazer a saturação, até porque não é uma coisa obrigatória, né, Diego? Não é protocolo fazer isso. Medir saturação da... A menos que ela seja uma parturiente de alto risco, aí é uma outra história. Mas no mais, não. Cardiopatia, às vezes você precisa fazer, né? Ou então a paciente com Covid-19, né? Que às vezes você pode mudar um pouco, né? Se o bebê tiver uma dilatação bem ainda morosa, você pode definir outra conduta de parto, né? Epinô. Nossa, Opa!
Perguntaram, Epinô é bom? Epinô. Então, assim, na verdade, eu sempre falo, Epinô ainda cobre em estudos, certo? Ainda estão sendo... Parece que só tem um estudo científico até hoje do Epinô. Então, Epinô a gente não tem muito o que falar, porque é uma coisa recentemente nova, né, na obstetrícia, apesar de muita gente fazer, mas ainda precisa de mais estudos. Mas eu acho que se você fizer, eu acho que você também não perde nada, sabe, Diego? Porque assim, você consegue trabalhar esse períneo e a distensibilidade desse períneo, eu acho que ele, né? Vamos ver com os estudos adiante. Outra pergunta. A laceração acontece somente por conta do tamanho do... ou pode ser pelos puxos? Por tudo isso que você falou, puxo, o uso de ocitocina, faz a paciente ter mais contrações do que ela precisaria, ou seja, para que apressar o parto dela? Né? Para que apressar a duração do trabalho de parto dela? Então, a chave é o que eles falaram sobre essa saída muito rápida da cabeça do feto. Essa saída muito rápida, ela pode ser ocasionada pela ocitocina, pelo puxo dirigido, por tudo isso junto. Então, essa saída da cabeça rápido é terrível para o desfecho perineal. Exato. Eu falo que você até deve evitar a mão no períneo. Mas colocar a mão na cabeça do bebê. A mão não, os 2 dedos, para você controlar esse desprendimento em posição vertical. Eu acho assim uma boa ideia, sabe, Diego? Eu acho que merece até estudos disso aí. Gente, só temos 3 minutos. Nossa, Diego, é muita coisa. Tem um monte de... A gente pode responder depois por mensagem. Podemos. A gente pode ir respondendo isso por mensagem, até postando no nosso Insta, nos stories, essas mensagens. Gente, eu quero agradecer demais ao Bruno e à Ana. Foi maravilhoso. Vocês são espetaculares. É muito legal ver que a gente anda na mesma linha, que a gente pensa a mesma coisa, que a gente acredita na mesma coisa. Quero agradecer vocês pela disponibilidade em nome de todo mundo que está aqui assistindo. Agradecer ao pessoal de São Paulo que está assistindo a live, o pessoal de Goiás, de outros estados que estão nos assistindo. Eu vou deixar vocês se despedirem também. Gente, eu queria agradecer primeiramente a você, Diego, que fez o convite pra gente, né? Então, eu queria agradecer muito, né? Porque a gente já é amigo antes dessa live. Então, e a gente compartilha dos mesmos ideais, na ciência, né? Ao ciclo gravídico. Então, agradecer a você, para mim, para a Ana. E também quero agradecer a todos que estiveram nessa live, tiraram um tempinho, né? Já que a gente iniciou um pouco mais tarde essa live. Mas eu queria agradecer muito, Diego. E assim, gente, pelo amor de Deus, evitem posição deitada. Evitem. Mas não obrigue a paciente a adotar uma posição que ela não quer. É isso. Diego, muito obrigada. É um prazer te conhecer. Por enquanto, por aqui, que logo a gente vai poder se encontrar. Sim. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você, Ana. Então, não tem data e nem hora. Então, conte com a gente sempre. E eu agradeço a presença de todos vocês. Tem um monte de amigos queridos, alunos, muita gente bacana aí. E a gente está à disposição sempre no nosso canal e também na sua página. Então é uma delícia estar aqui, né? Sigam lá, @Descomplicando a Obstetrícia. E também sigam Diego, né? @Diego V. Matos, tá? Gente, vai encerrar. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo. Obrigado, hein? Beijo. Tchau.